Olá, se você está assistindo esse vídeo, é porque você teve recentemente ouvido falar ou ter tido o diagnóstico seu ou de algum familiar da doença de Parkinson. Então hoje eu estou aqui para falar para você, para conversar um pouco sobre essa doença. Algo que você talvez não tenha ouvido falar no consultório, alguma explicação que não foi dada. Então vamos tentar conversar sobre a doença, se você recebeu esse diagnóstico, para a gente explicar como essa doença funciona e como é que você deve fazer o seu tratamento de forma mais adequada. Meu nome é Dr. Pedro Roriz, eu sou médico neurologista que faz atendimentos de forma presencial e online para todo o Brasil. Então hoje vamos falar sobre esse tema, doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? Como é que essa doença ocorre? Como é que isso funciona? No geral, pessoal, essa doença é uma doença que tem fatores genéticos, ou seja, tem famílias que têm uma predisposição, pessoas que têm, muitos casos na família, podem ter uma predisposição ao surgimento dessa doença, mas eu digo que a grande maioria dos casos é de forma esporádica, ou seja, pode aparecer em qualquer pessoa. Então vamos falar aqui um pouquinho de como funciona. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. O que isso quer dizer para a gente? De forma simples, uma doença neurodegenerativa significa que existe uma destruição progressiva dos neurônios no nosso cérebro. E o que é que isso traz de prejuízo? Veja, no nosso cérebro existe a produção de uma substância chamada dopamina. Essa dopamina, ela é responsável por nos auxiliar no movimento do nosso corpo. Então, com o passar do tempo, essas pessoas vão perdendo a produção dessa substância chamada dopamina. E o que isso traz de repercussão na vida da pessoa? A dopamina, ela está responsável por muitas coisas no nosso cérebro, por muitas coisas no nosso músculo. Por exemplo, a dopamina é responsável pelo bem-estar. Então, as pessoas que vão perdendo dopamina vão ficando meio para baixo, vão ficando meio depressivas, mais tristes, mais pensativas. Então, ela reflete muito, está muito relacionada com o nosso humor. Porém, no nosso corpo, no nosso músculo, a diminuição da dopamina está muito relacionada com o movimento. Então faz a gente ter o que chama de distúrbio do movimento. Mas doutor, que distúrbio do movimento é esse? Então, a doença de Parkinson, principalmente o distúrbio do movimento dela, é o que a gente chama de bradicinesia. Em outras palavras, chama de lentidão. Além dessa lentidão, que é um distúrbio do movimento, a gente observa o tremor e principalmente a rigidez. Então lembre-se, a doença de Parkinson ela é marcada por essa rigidez no nosso músculo, uma rigidez no nosso corpo. E essa rigidez pode ou não vir com tremor e geralmente vem com essa lentidão. Na verdade, é uma doença que afeta várias partes do nosso corpo, assim, deixa várias partes do nosso corpo lento, até mesmo o intestino, a velocidade da fala, o jeito que a gente se comunica. Então, a lentidão e a rigidez é um marco dessa doença. Bom, e o que é que a gente faz para fazer o tratamento? Então, você começou a acompanhar comigo, a gente está em consulta, eu vou te explicar tudo, falar um pouco sobre essa lentidão da doença, mas aí a gente vai entrar num tratamento medicamentoso. Vamos falar um pouco de medicação. Então, esse tratamento medicamentoso diz respeito às medicações que a gente usa no controle da doença de Parkinson. Então, qual o objetivo de usar essas medicações? É melhorar a rigidez, melhorar a forma de caminhar, melhorar a sua forma de falar e melhorar o tremor. Já que no cérebro da gente está faltando essa substância que é a dopamina, a gente vai tentar ou repor essa substância ou então administrar substâncias que agem parecido com a dopamina no nosso corpo, tá certo? Que são os
agonistas da dopamina. Então, alguns pacientes vão fazer uso da própria dopamina e outros pacientes vão fazer uso dos agonistas da dopamina. Por exemplo, tem algumas substâncias como rasagilina e o pramipexol. A própria dopamina a gente dá em forma de uma substância chamada levodopa, certo? Existem várias marcas no mercado e várias formulações, mas em geral a gente precisa ter um cuidado com essas medicações. Por exemplo, a levodopa, um alerta que eu sempre dou, geralmente todo mundo que tem a doença vai precisar em algum momento da vida usar a levodopa. E a levodopa tem algumas marcas comerciais como Prolopa, Exxon, Carbidol. Então temos algumas marcas. A levodopa, essas marcas, essa substância, ela tem que ter um cuidado específico. Ela deve ser usada, deve ser tomada 1 hora antes das refeições. Por quê? Por quê, doutor? Por que isso de 1 hora antes das refeições? Bom, a gente sabe que essa medicação, se a gente ingere a medicação e pouco tempo depois a gente come, a comida atrapalha o funcionamento da medicação. Então, boa parte do efeito da medicação a gente perde durante esse processo, certo? Então, por isso que as pessoas, quando a gente está começando um tratamento da doença de Parkinson, a gente percebe que a dopamina está muito baixa, a gente está fazendo uma reposição de dopamina, precisam tomar a medicação nos horários corretos e da forma mais correta. Então, atenta a isso em relação aos horários que seu médico orientou ao uso das medicações. Outra coisa que a gente tem que comentar é em relação ao tratamento não farmacológico, ou seja, a parte do tratamento que não envolve o uso de medicações. Então, doutor, eu consigo melhorar da doença sem usar medicações? Olhe, de certa forma, a gente consegue atrasar alguns processos da doença. Fazendo o quê? E trabalhando a parte da reabilitação. Então, lembra, eu falei que a doença quer deixar a gente lento, quer deixar a gente parado, rígido, com o nosso corpo travado. Então, a gente tem que forçar a sair de casa, a se movimentar, a praticar atividade física, praticar pilates, a fazer alguma coisa que movimente seu corpo para a gente tentar atrasar essa rigidez, deixar que nosso corpo funcione de forma mais adequada. Olha aí uma dica, por exemplo. Pacientes que têm Parkinson, muitos terminam tendo um quadro de esquecimento associado. E a gente sabe hoje que o aumento da massa muscular melhora esse desempenho cognitivo, melhora a memória. Então, fazer atividade física tipo musculação, ela não é contraindicada, ela deve ser feita no paciente com Parkinson, que a gente observa que isso traz uma melhora da memória. Bom, pessoal, resumidamente é isso. É a gente falar um pouco sobre como funciona a doença. O diagnóstico da doença é muito mais clínico, às vezes nem necessita a gente fazer algum exame de imagem, tipo ressonância e tomografia. A gente deve estar atento à forma de fazer o tratamento medicamentoso com o uso correto das medicações, a forma que a gente deve fazer o tratamento não medicamentoso, fazendo hidroginástica, pilates, academia, musculação. O que a gente conseguir fazer sempre vai agregar e sempre fazendo um acompanhamento com o seu médico. Trata-se de uma doença neurodegenerativa, então a gente hoje não tem uma cura para a doença. A gente não consegue curar essa doença, mas a gente nós conseguimos ter uma excelente melhora da nossa vida usando a medicação e fazendo essas outras atividades, certo? Então, se você gostou do conteúdo, se o conteúdo foi importante para você, conhece alguém que tem a doença de Parkinson, por favor, curta aqui o vídeo, compartilhe com seu amigo que tem dúvida, compartilhe com seu colega, com seu vizinho e qualquer coisa, mande mensagem para a gente tirar dúvidas. Certo? Muito obrigado e tenha um bom dia.